Oi, amores! Como vocês estão? Cara, eu nem acredito que eu tô aqui depois de 8 anos. Eu tentei por muitas vezes fazer isso, mas vocês não sabem o quanto eu ficava apegada à ideia de tenho que ter um cenário perfeito, eu tenho que estar perfeita, tenho que ter o melhor conteúdo pra levar. E desses últimos tempos pra cá, eu pensei, Sabrina, para com isso. Se você ficar esperando, você nunca vai ter o cenário perfeito, o lugar perfeito. A gente tem que começar com o que a gente tem, do jeito que dá. Olha essa luz aqui sem espelho. Eu juro que eu vou comprar. Não foquem nela quando aparecer, tá? Mas é isso. Vamos começar do jeito que dá, como dá, com o que eu tenho. Bom, vamos contextualizar vocês. No final do ano passado, em novembro, deu um estalo na minha cabeça. Eu me dei conta que eu tinha um Instagram com muitos seguidores, onde eu só estava mostrando os recortes da minha vida. Só aquela coisa perfeita, lugares perfeitos, fotos perfeitas, eu perfeita. E fazia muito tempo que eu não vinha trocar nada com o público que eu tinha. E eu sempre senti que ainda haviam garotas que gostavam de mim e me acompanhavam. E tava naquela onda toda da galera criando dicks dele e tal. Eu pensei, cara, por que não? Por que não? Eu sempre gostei de me comunicar. Eu sei que eu sou uma pessoa que tem muito a agregar na vida das pessoas. Eu tenho conteúdo, eu tenho bons pensamentos. Eu posso voltar a compartilhar isso, mas como? Porque eu tô muito tempo longe das câmeras, eu não sei mais como fazer isso. Aí peguei o daily e comecei. E como eu esperava, deu certo. Eu me reaproximei das meninas que me acompanhavam. Eu comecei a contar da minha vida, os babados, dos bofs, do trabalho. Deixa eu arrumar isso aqui, peraí. Pronto. E rolou uma interação. E, cara, é muito legal. Eu preciso falar que eu senti muita falta desse espaço. Eu sinto que faz parte de mim, faz parte da Sabrina me comunicar. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu sou uma pessoa que gosta de levar informação para os outros. E eu tinha parado com o canal porque na época eu tinha 18 anos. E eu não tive maturidade para lidar. Eu não tive maturidade para lidar com a pressão que rolou, assim, com as críticas das pessoas, porque querendo ou não, sempre tem aquela galera que se esconde atrás do celular, atrás do computador, e eu não soube lidar. E eu tava numa época da minha vida jovem que queria curtir, não queria responsabilidade, e acabei abandonando o canal, vocês acreditam? E por que você apareceu agora, então? Cara, isso daqui vai ser quase um testemunho, se não for. Aconteceu uma virada de chave na minha vida. Há 6 meses atrás, eu tava vivendo no piloto automático. Sabe aquela sensação de procrastinação, de que você só tá seguindo o fluxo da vida, você só tá vivendo por estar viva? Eu tava me sentindo desse jeito, frustrada, triste, com aquela sensação de buraco no peito. Vocês já sentiram isso? Eu nunca fui uma pessoa que gostou de ficar parada, estagnada. Então começaram a vir algumas ideias na minha cabeça, pensamentos de como eu poderia me organizar, como eu poderia sair desse lugar, mudar a minha vida. Eu estava cansada de estar ali naquele estado piloto automático. Foi então quando eu peguei um caderno e comecei a escrever. Eu comecei a escrever como eu estava me sentindo, o que eu estava vivendo, como eu estava vivendo, o que eu estava fazendo e comecei a pensar em como eu gostaria de viver, o que eu gostaria de fazer, como eu gostaria que fosse a minha vida, quais as mudanças que eu queria que acontecessem. E depois disso eu criei um plano para começar a me movimentar. Mas a gente sabe que quando a gente está nesse lugar é muito difícil de você começar a se movimentar. Mas eu tentei. Eu comecei a fazer pequenos movimentos bem sutis e eu brinco que assim, não fui eu que procurei Deus. Deus, ele me achou. Eu comecei a fazer movimentos para minha saúde, por exemplo. Eu tava um pouco acima do peso, descontente com o meu corpo. Eu comecei a me alimentar melhor, comecei a me movimentar, fazer exercícios. Durante esse processo, eu fui buscar resposta em vários lugares, de vários jeitos diferentes. Aconteceu o que a gente estava chamando lá no dele de despertar espiritual.
porque foi uma coisa como se a venda dos meus olhos tivesse caído. Eu comecei a enxergar a vida de outra maneira, tudo assim mudou. O jeito como eu vejo o sol, o jeito como eu vejo as árvores, o jeito como eu enxergo as pessoas, sabe? Quando eu comecei a relatar isso lá, as meninas falaram. Deram vários apelidos. Fechar da muleira, não sei o quê. Depois disso, eu comecei a viver a vida com muito mais consciência. Das coisas à minha volta, das pessoas à minha volta, dos movimentos que a vida faz. E, sabe, prestar mais atenção, estar mais no momento presente, estar mais consciente. E eu sinto que eu tô voltando a ter um propósito, voltando a me encontrar. E estar aqui hoje é esse passo que eu dei de parar de procrastinar e voltar a me enxergar como eu era. Quando eu tinha 15, 16, 17 ali, que era a época do canal, eu sentia que eu tava muito indo de frente com o meu propósito. E talvez essa seja uma tentativa de me reconectar comigo mesma, de voltar a fazer coisas que eu gosto muito. E conversando com as meninas do Daily, a gente tem a mesma faixa etária e eu tive uma experiência muito legal que eu queria compartilhar com vocês. Que estão passando por esse momento, sabe, da vida parada, de procrastinar muito, de se sentir que não tá mais em contato com você, que não vê um propósito na vida. E eu pensei, tem motivo melhor pra voltar com o canal do que esse assunto? Porque a vida adulta é muito cruel, cara. A gente passa por coisas assim que a gente fica, como que eu vou lidar com isso? Eu sou apenas uma criança de 5 anos, como eu vim parar aqui? Mas vamos lá. Isso daqui não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritualidade. É mais um exercício para você fazer uma autoanálise e estar mais consciente da sua vida, do seu propósito, do seu caminho, as coisas que você tem que fazer, por onde seguir. Eu sinto que depois que eu fiz isso, eu tive muito mais vontade e força de ir atrás das coisas. E isso é o que me faz estar consciente no meu dia a dia, e é isso que me levou a esse despertar e essa conexão com Deus. Vai entrar num site que chama rodadavida.net. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí vai estar assim, ó, vai aparecer essa roda e aqui em cima tem várias coisinhas, várias áreas da sua vida. Dá uma nota e esse gráfico vai ficar de acordo com as notas que você der. E eu acho esse daqui um dos melhores exercícios para você sair da procrastinação. Eu vou dar a dica de vocês fazerem com muita calma e eu vou mostrar como eu fiz. Bom, eu até peguei o caderno aqui, ó. Eu comecei pela ordem que tava, mas eu sugiro de você começar por aquilo que você sente que tem mais dificuldade. Abre o site, dá uma nota assim geral, rapidão, quais são as notas que estão mais críticas. Qual que foi a 1, a 3, ali abaixo de 5. E começa a trabalhar nisso. Eu vou dar aqui o exemplo que eu fiz, que eu sugiro para vocês fazerem. Pega um caderno que ninguém vai mexer, que é só seu, como se fosse assim um diário, uma coisa única sua, exclusiva. E aí você faz assim, primeiro, autoanálise. Aí, cara, você vai pegar a sua saúde e você vai olhar com muita calma, muita paciência e vai falar tudo. A minha saúde hoje não está boa. Eu como muito fast food. Eu tomo mais refrigerante do que eu gostaria, eu não me exercito, eu sou uma pessoa que tenho preguiça, eu realmente procrastino, eu realmente não gosto. Tipo assim, seja muito sincera, muito clara no que você faz hoje. Não é pra ser boazinha, tipo assim, destrincha isso. Beleza. Fez essa autoanálise, aí depois você vai colocar uma reflexão. Por que que você não melhora essas coisas todas que você citou? O que te impede e qual que é a vida que você sonha em ter, qual é a sua alimentação dos sonhos, qual é a saúde, qual é a saúde dos seus sonhos, qual é o corpo dos seus sonhos. Aí depois você vai fazer um plano de ação. O que você tem hoje? Assim, você tá aí na sua casa, o que você pode fazer hoje para melhorar a sua saúde? Um celular? Você pode entrar no YouTube
e colocar lá treino funcional. Começar a dar os primeiros passos. Tipo, sabe? Porque você já vai imaginar como seria a sua vida lá vivendo aquela vida dos sonhos. Porque você não descreveu ela. E para chegar nela, você vai ter que trabalhar com o que você tem hoje, que é o que eu tô fazendo aqui, agora. Eu tô trabalhando com o que eu tenho hoje, que é esse celular, é esse meu fone aqui de fio que eu tô usando assim, que é o que eu acho que vai dar o som melhor. Tô trabalhando com o que eu tenho hoje, com a minha luz aqui sem espelho. Mas você tem que começar de algum lugar. E eu fiz isso com muita calma. Eu ainda nem terminei, porque conforme eu fui escrevendo, eu fui entrando em lugares assim que, tipo, estavam dormentes, que eu não pensava, que eu não conseguia acessar há muito tempo. E aí, depois que você faz isso, você tem um panorama melhor da sua vida. É como se você conseguisse enxergar a sua vida assim de cima, sabe? De uma outra perspectiva. E se for para te incentivar mais, abre o Pinterest e faz um vision board da sua vida dos sonhos. Coloca lá imagens de como seria se você já tivesse aquilo para te dar mais forças para você alcançar. Porque você se imaginar, porque você se ver naquele lugar, vai fazer com que você queira levantar todos os dias. E para melhorar isso, o que que eu fiz depois de cada coisinha que eu escrevi? Eu escrevi uma cartinha para Deus. Aí eu fui lá e escrevi: Querido Deus, hoje a minha vida é assim, 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 assado. Tipo um desabafo mesmo, como se você estivesse falando com um amigo. Eu gostaria que a minha vida fosse assim, o que eu posso fazer é assim, que o Senhor possa ir me abençoando. Escreve ali uma cartinha e deixa guardada para cada área da sua vida e coloca intenção em tudo isso que você for fazer. Outra coisa também que eu poderia dar de dica é: pega seu celular depois que terminar esse vídeo e dá uma olhada no seu tempo de tela. Cara, isso era uma coisa assim que não tava me deixando ver a vida, que não tava me deixando ver esses pequeninos sinais de Deus que estavam assim na minha frente o tempo todo e eu tava tão desligada, a minha mente derretia, porque eu tava com 12 horas de tela, só consumindo, consumindo, consumindo conteúdo, eu não conseguia produzir porque eu só consumia e aí na hora de produzir eu já ficava com preguiça, parecia que nada ia dar certo. Eu posso dar uma dica, no próprio iPhone tem aquela coisa de tempo de uso. Só que do iPhone, você coloca lá 1 hora, 2 horas de tempo de uso e depois que acaba aquela hora, acabou. Você pode ficar dando umas pausinhas de 15 minutos e pra mim isso não funciona. Isso não é publi, é real um aplicativo que eu usei e que me ajudou, que chama Opal. Por que ele me ajudou muito mais? Porque eu coloco pra usar 1 hora de Instagram, por exemplo, e pausar por 2 horas. Aí eu uso por 1 hora, o Instagram bloqueia e eu só posso voltar a usar depois de 2 horas. E essas 2 horas me dá um estalo na cabeça e eu vou. Opa, eu tenho um caderno ali escrito, cheio de coisas que eu tenho pra fazer, que eu quero mudar, que eu quero transformar, que eu quero ir pra frente com a minha vida. Eu tenho que usar esse tempo pra isso. De ficar menos tempo de tela, menos tempo dispersa, mais focada, porque você já vai ter um plano ali, você já vai estar com a sua cabeça fresca das coisas que você quer alcançar, dos seus objetivos, vai fazer você estar mais atenta no momento presente. Às vezes aquele milagre que a gente tanto pede tá na nossa frente e a gente não tá enxergando porque a gente tá muito distraída. Senti que depois que eu fiz essa roda da vida, eu parei de perder o meu tempo com essas coisas, porque são tantas detalhes ali que eu tenho que trabalhar para melhorar, que eu tenho que trabalhar para conquistar, para ter a minha vida dos sonhos, para me desenvolver mais, que eu parei de perder tempo com isso, sabe? Consegui enxergar mais de Deus na minha vida, eu consegui enxergar mais os detalhes. Porque você fica tão focada e trabalhando naquilo, e em contato com você, você vai achando o seu propósito, a vida vai ganhando outro sentido e vocês vão ver que portas começam a se abrir, a vida começa a andar. E eu acho que é isso. Espero muito que eu tenha conseguido ajudar vocês com o vídeo de hoje. Me sigam lá no Instagram, porque
é só com as trocas que eu tenho com vocês que eu consigo ter ideias e pensamentos para vir aqui dividir. E o meu intuito é que a gente evolua juntas, e que a gente possa crescer juntas. Eu desde já agradeço sempre pelo apoio que vocês me deram. Se não fosse vocês me mandando mensagem, trocando, eu não estaria aqui hoje. É muito bom ter essa troca. Eu fico muito feliz e eu espero de coração mesmo que isso possa ajudar vocês durante o processo de caminhada de vocês, dessa nossa fase adulta que não é fácil. E é isso, a gente se vê nos stories da rede vizinha e vão conversando comigo. Já tenho ideia para os próximos vídeos, não vou deixar uma data marcada, porque, né, nunca se sabe, mas eu vou tentar trazer mais conteúdo semanalmente e vamos ver como vai fluindo. Obrigada!